Boa noite, amigos da Mediunidade com Jesus. Mais uma vez estamos aqui para apresentar um pequeno estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E hoje nós vamos abordar a questão da identidade dos espíritos, abordar um pequeno trecho, a parte inicial deste capítulo do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 14. Então Kardec começa falando que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Então essa questão de identificar os espíritos é realmente muito difícil, não é fácil essa tarefa. Esses itens aqui estão dentro do subcapítulo As Provas Possíveis, dentro do capítulo da identidade dos espíritos. Outra questão que Kardec coloca é porque os espíritos de fato não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Então, além da dificuldade de não poder identificar, além da dificuldade de identificar os espíritos, há também a questão de fake news. Há problemas de espíritos que utilizam nomes de outros espíritos, fazendo-se passar por eles para transmitir mensagens, para transmitir convites, erros doutrinários, enfim. Vamos ver isso ao longo do estudo desta noite. Outra controvérsia a respeito desse assunto é que é difícil realmente o espírito se identificar. Não vai apresentar o RG, não vai apresentar o CPF, não vai apresentar qualquer outro documento para realmente termos certeza de que se trata daquele espírito. Allan Kardec continua ainda. Esta questão, a identidade dos espíritos é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Então não estamos falando de coisas simples, estamos falando de coisas realmente complexas. Obsessão é uma dificuldade dentro da mediunidade, do exercício da mediunidade, e a identificação dos espíritos é a segunda maior dificuldade na prática mediúnica. Então, precisamos tomar muito cuidado com relação a esse assunto. No livro No Invisível, Leon Denis tem também um dos capítulos, capítulo 20, se não me engano, mas é um subcapítulo que fala sobre identidade dos espíritos também. E Leon Denis traça as seguintes observações. O habitante do plano invisível tem que vencer muitos obstáculos para se comunicar. Então, para os espíritos se comunicarem não é uma tarefa simples. Os meios de que dispõem para nos esclarecer e persuadir são restritos. Ele não se pode manifestar sem médium, e o médium inconscientemente introduz quase sempre uma parte de si mesmo, de sua mentalidade, nas manifestações. Esse é um assunto, podemos dizer que nós vamos tratar mais detalhadamente na questão do animismo, mas Leon Denis já observa que o médium sempre interfere, sempre de forma muitas vezes inconsciente, mas acaba, podemos dizer assim, introduzindo parte mesmo do próprio espírito do médium, daquilo que está na sua mente, nas manifestações. Então, Leon Denis, nesse capítulo, nesse subcapítulo, trata muito sobre essa questão da dificuldade dos espíritos de se reduzirem em termos de meio de comunicação para transmitir uma mensagem do mundo espiritual para nós. Leon Denis ainda continua. Ele traz algumas experiências, alguns relatos de alguns espíritos. Então, por exemplo, George Pelham, a Holdesson e Hart. Meus caros amigos, não me considereis com um ânimo de críticos. Esforçar-nos por transmitir os nossos pensamentos mediante o organismo de qualquer médium é como se tentasse subir pelo tronco de uma árvore oca. Robert Hislop o repete a seu filho. Todas as coisas se me apresentam com tanta clareza e quando venho para exprimir a ele, James, não posso.
guia do grupo que o Leon Denis participava. No espaço, tudo é para nós amplo, desembaraçado, fácil. Quando baixamos a terra, tudo se restringe, se amesquinha. Então, há uma grande dificuldade dos espíritos transmitirem as suas ideias através dos médiuns, transmitirem os seus pensamentos, pensamentos na forma de ideias. Então, há uma dificuldade muito grande para o exercício, para a transmissão das palavras, dos pensamentos dos espíritos para nós, homens encarnados, pessoas encarnadas. Então, realmente é um trabalho, por exemplo, a mediunidade traz exatamente essa restrição para que o espírito se comunique. Se nós pensarmos um pouco, há uma dificuldade muito grande para eu me identificar utilizando só ideias, pensamentos. Podemos até tentar fazer uma identificação pelo WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp permite transmitir vídeo, transmitir foto, etc. Mas vamos supor que eu use só o Messenger, né, de transmitir mensagens. Como é que eu vou realmente me identificar através somente de textos, somente de palavras? Né? Como é que eu consigo provar que sou eu mesmo? Não, é lógico, com relação ao número do telefone, com relação a onde eu estou mandando mensagem, qual o meu e-mail, etc. Não, é eu puramente em pensamento passar para os outros que sou eu que estou falando. É lógico que vão existir algumas características específicas, especiais, que muito poucos conhecem. Enfim, são particularidades, né, que as pessoas vão conhecer, que poderão identificar quem realmente eu sou. Mas quando se trata de espíritos gerais que passaram pela Terra há muito tempo atrás, muitas vezes as particularidades não são conhecidas. Então fica realmente difícil de identificar, de verificar a verdadeira natureza ou a identidade do espírito que está se comunicando. Kardec continua então. Mas em muitos casos a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. Então não nos preocupemos primordialmente com relação ao nome de quem assina uma mensagem. É secundário essa questão. É sobretudo nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária. Desde que o espírito só diz boas coisas, pouco importa o nome que esteja usando. Então, neste capítulo, Allan Kardec realmente aprofunda todas essas questões sobre a identidade dos espíritos. Mas como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. Então, os espíritos às vezes utilizam um determinado nome conhecido, que pode ser realmente esse espírito ou pode ser da categoria desse espírito. Então, por exemplo, vamos supor Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes vai trazer uma comunicação, traz uma comunicação e é assinado por Bezerra de Menezes. Pode ser que seja um espírito que pertença à equipe de Bezerra de Menezes e que foi incumbido de levar a mensagem de Bezerra de Menezes para um determinado grupo mediúnico. Não é o Bezerra que está comunicando, mas é quem da mesma categoria de Bezerra está transmitindo o pensamento de Bezerra. Então, para dar mais confiança ao grupo, ele assina como Bezerra de Menezes. Então, Kardec também faz um estudo minucioso a respeito dessa questão de emprestar nomes, né, entre espíritos superiores. Portanto, ele faz o resumo. A questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. Então, por isso que na questão da mediunidade é bom nós termos conhecimento da escala espírita, aquelas 10 classes que Kardec estabeleceu, ou definiu ou sugeriu, né, no Livro dos Espíritos, abordando as características dos espíritos em cada uma daquelas classes, né? Então, com aquele conhecimento e mais o da mediunidade, saberemos, podemos dizer assim, considerar, classificar
o espírito de acordo com a escala, se é realmente um bom espírito, se é um espírito superior, se é um espírito sábio, se é um pseudo-sábio, se é um brincalhão, se é um espírito neutro, enfim. Essa classificação junto com a mediunidade que nós podemos nos proteger com relação a sermos enganados por determinados espíritos. Agora, a situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. Então, uma coisa é um espírito da mesma categoria de Bezerra de Menezes se comunicar. O grande problema, né, é um espírito inferior, né, assinar como Bezerra de Menezes. Aí que é o perigo. E esse caso é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes. Então Kardec já nos avisa que há muitos espíritos que assinam com nomes grandiosos, conhecidos, se fazendo passar por eles, mas na mensagem passam coisas antidoutrinárias, antifraternas, anticristãs, enfim, precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque é graças a nomes emprestados e sobretudo com a ajuda da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram impingir as ideias mais ridículas. Infelizmente há muito disso no mundo espiritual. E infelizmente há muitos centros espíritas, há muitos médiuns que acabam aceitando isso. Então precisamos tomar muito cuidado. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino, Kardec coloca. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. Se um vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor. Então, aqueles apreciadores de vinho, né, se colocar um vinho na taça para vocês experimentarem, vocês saberão distinguir um vinho de boa qualidade ou de má qualidade. Não importando se, né, podemos disfarçar a garrafa, esconder o rótulo, né, as pessoas saberão identificar um bom vinho, né, os apreciadores do vinho. Kardec continua, mas já é diferente nas comunicações íntimas, porque então é o indivíduo ou sua pessoa mesma que nos interessa. Então, das comunicações gerais, das comunicações de espíritos superiores, espíritos bons espíritos que se comunicam de forma a dar uma mensagem geral ou passar um conhecimento, não importa o nome. Mas quando se trata de comunicações particulares, então aí é uma questão diferente, né? Então eu quero saber se é realmente aquele espírito que está se comunicando. Minha mãe, meu pai, meu irmão, um amigo, né? Então são particularidades que eu vou conhecer, vou saber e saber identificar se é realmente aquele amigo, se é minha mãe, se é meu pai. É, pois, com razão que nessa circunstância se procure assegurar de que o espírito manifestante é realmente o que se deseja. Então aí são comunicações particulares, tá? Kardec também faz essas observações. Um meio às vezes usado com sucesso para assegurar a identidade quando o espírito se torna suspeito é o de fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é ele mesmo. Então Kardec usava muito disso, né? Ele fazia a evocação dos espíritos e o espírito aparecia então dizendo, fazia a evocação de um determinado espírito e o espírito então se manifestava. E aí ele começava a desconfiar do espírito e ele pedia então para o espírito falar, afirmar que era aquela pessoa mesmo, em nome de Deus Todo-Poderoso. É interessante que os espíritos vacilavam e não conseguiam falar em nome de Deus, eu sou tal pessoa. Eles realmente ficavam envergonhados e não conseguiam falar em nome de Deus Todo-Poderoso. Mas é lógico que existem espíritos hipócritas. Então, os espíritos hipócritas contornavam a situação falando lá para Kardec. Eu vos certifico que digo a verdade. Eu ainda atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falo. Então já estava uma alteradinha ali e conseguia falar a frase, mas Kardec sabia que não era verdadeiramente aquele espírito evocado. Mas há os que não são assim escrupulosos e juram por tudo que se quiser. Um deles se comunicava com o médium dizendo-se o próprio Deus. E o médium, muito honrado com tão elevada graça, não hesitou em acreditar.
Olha só, na época de Kardec já existia essa questão e Kardec fez essa observação. Ele coloca isso no livro dos médiuns. Então, olha só, um médium recebendo Deus, olha só. Então, e o médium, é lógico, ficou orgulhoso disso, então aceitou. E foi, então, né, um prejuízo, né, para o próprio médium. E é lógico, Kardec estava muito atento a isso.